Ao lado dela, o professor Olavo de Carvalho, que será um professor titular aí dessa faculdade, é um estudioso da astrologia. A astronomia considera a possibilidade de alguma influência dos astros sobre a pessoa? Não, a astronomia, ela nunca considerou a astrologia como uma ciência, né? De modo que acontece o seguinte, tudo que a astrologia hoje propala, e realmente ela exerce um grande fascínio sobre a crendice popular, né? Está incrementada hoje em dia, né? Mas os astrônomos contestam essa influência da astrologia sobre os seres humanos. E, evidentemente, tem, como eu cito até num livro que eu fiz, não estou fazendo a promoção dele, que já está esgotado, né? A influência realmente predominante de astros de um astro sobre os seres humanos é da Lua. Mas não... Até por aquela história da maré, da questão da gravidez, que tem a ver com o número de luas. Da gravidez, que exatamente são 9 meses lunares, né? Da questão da agricultura e da influência mesmo sobre seres humanos que têm psicologicamente instáveis, né? Quer dizer, o campo eletromagnético, que é ocasionado pela Lua, né, que é devido à aproximação maior ou menor da Lua da Terra, afeta realmente o campo eletromagnético das mentes humanas, mas daqueles seres instáveis. Os que têm um equilíbrio emocional, eles nem sequer percebem as diferentes... Não são as fases da Lua, é justamente a questão da influência da gravitacional da Lua sobre o campo magnético. Essa, por exemplo, então seria a única influência que a astronomia consideraria razoável? É a única que considera não a posição dos planetas, vamos dizer, em situações em relação às casas ou aos signos, que ainda, apesar de hoje em dia se saber perfeitamente, mas a astrologia considera a Terra como o centro do universo, hipoteticamente, mas ainda considera a Terra como o centro do universo. Então isso contradiz completamente todos os parâmetros que a astronomia estabelece. Que visão vocês têm? Como é que é essa história do astro poder ter uma influência na maneira de ser de uma pessoa? Bom, isso aí é bastante simples. A astronomia é simplesmente um estudo descritivo, né, do céu. E a astrologia é o estudo das relações entre os fenômenos celestes e os eventos terrestres, tá certo? Então, me parece que estes fatos aí citados pelo professor Linneu se referem precisamente a um tipo de relação. Quer dizer que se há uma influência da Lua sobre o indivíduo psicamente instável, há uma relação. Portanto, isto já é a razão suficiente para que exista um campo de estudo denominado astrologia. Agora, se o nome se transformou numa coisa que tem um anátema, né, uma coisa proibida, então tem que inventar outro nome. Mas seja lá como ela se chama, o estudo se refere a essa relação entre fenômenos celestes e terrestres. É isso que eu denomino de astrologia, precisamente. Sim, mas no caso a astronomia coloca que a Lua sim, como acabou de colocar o Linneu, mas os outros astros não. É muito simples, não há nenhuma ciência em condições de dizer isto, que os outros não exercem influência nenhuma. Isso é uma afirmação sem fundamento científico algum. Estamos aqui cheios de livros. Eu não tenho livro nenhum, nem muito conhecimento, mas vou me admitir o papel de advogado do diabo nessa história. Eu vou jogar essa questão para o Olavo. Admitindo-se como hipótese, já que o Linneu diz que essa influência magnética desses outros não seria viável, a Darcy acha que é uma coisa a estudar. Do ponto de vista concreto, dois indivíduos nascem no mesmo hospital, à mesma hora, no mesmo momento, portanto, com a mesma conjugação das pressões ou das posições dos astros. Um é de origem favelada, outro é de origem burguesa. Essa diferença social de criação não vai dar a essas duas pessoas uma personalidade diversa? Por que teriam que ter conteúdos ou tendências semelhantes? A pergunta é para mim. Tá bom. Então, antes de responder, eu queria fazer uma observação. Em quase todas as discussões sobre esse problema astrológico, se confundem dois problemas. Um problema é o fato bruto de haver uma correlação qualquer, tá certo? Indefinida,
tá certo? Entre eventos celestes e terrestres. Outra coisa é a explicação das causas. Tá certo? Então, até agora, houve o encavalamento das duas questões. Então, o fato de que existe uma correlação temporal, isso é, de que certas coisas acontecem em certos tempos e não outros, e o fato de que existe também, por exemplo, uma correlação entre certas posições planetárias e outros fenômenos da ordem humana, como, por exemplo, a escolha de profissão, isso é um ponto que está absolutamente assentado. Então, na França, um sujeito chamado Michel Gauquelin, que era um estatístico, foi contratado pelo Observatório de Paris, pelo famoso astrônomo Paul Kuderk, que era um adversário da astrologia muito mais feroz do que o professor Linneu, tá certo? E Kuderk então contratou esse Gauquelin para fazer uma pesquisa que acabasse de vez com a astrologia. Então ele decidiu fazer uma pesquisa para ver se havia alguma correlação entre as posições planetárias na hora do nascimento e as escolhas de profissão. E chegou à conclusão de que havia uma coincidência brutal, tá certo? De que as pessoas que tinham Saturno em certo lugar tendiam a certa profissão, que tinha Marte em certo lugar tendia a uma outra profissão e assim por diante. Então, ele chegou a fazer essa pesquisa. Quer dizer, o senhor pode ligar a questão que eu coloquei? Quer dizer, eu vou chegar lá. Como é que o favelado vai ter a mesma profissão do burguês? Eu vou chegar lá. Não é a mesma profissão, mesmos tipos de profissão. Tá Analogia. Então, que existem grupos profissionais associados a determinadas posições planetárias é um fato que foi constatado assim com uma pesquisa de 500 mil horóscopos em toda a Europa. Então, o fato bruto não pode mais ser negado. Agora, que não há até o momento nenhuma explicação suficiente, de fato não há. Agora, a astrologia prática, tal como a astrologia que nós podemos chamar clínica, que consiste em ler mapas astrológicos, ela não investiga a causa. É uma técnica puramente descritiva, tá certo? A explicação da causa seria um outro departamento da astrologia, que aliás está muito mal desenvolvido, que seria uma astrologia teórica. Está compreendendo? Então, os argumentos contra a astrologia teórica não valem contra a astrologia prática e vice-versa, tá certo? Então, chegando agora propriamente à sua questão, então é evidente que tudo depende de como nós definamos essa faixa comum entre os dois. Por exemplo, duas pessoas podem perfeitamente pertencer ao mesmo tipo psicológico, ao mesmo caráter, por assim dizer, e ter, no entanto, uma personalidade total completamente diferente. Quer dizer que o caráter é apenas a parte imutável, tá certo? Quer dizer, como nós chamamos de temperamento, tá certo? Isso representa precisamente a parte que não muda e que não é influenciada absolutamente pela posição social do camarada. Por exemplo, a posição não determina se ele vai ser loiro ou moreno, tá compreendendo? Se ele vai ser alto ou baixo, tá compreendendo? Então, o caráter representa uma faixa da personalidade total, que é a parte imutável. Então, as influências só podem incidir sobre a parte imutável. A causa, se existe influência astral e qual é a causa dessa concomitância, ninguém sabe. Só que a técnica astrológica é perfeitamente independente dessa questão. Exato. E a ciência quer cobrar uma coisa que não tem ainda a resposta. Precisa. Então, a explicação desses fatos, a gente só tem os fatos. Só temos os fatos. Essa questão dos gêmeos, por exemplo, dessa questão, isso entra ou na lei das probabilidades ou na fantasia. Porque quem é que pode provar que a filha do padeiro e do rei foram isso tudo? Isso tudo é uma história que surgiu através dos anos e que não pode ser comprovado. A mim me perguntam em palestras que eu fiz em universidades ou planetários qual é o meu signo. Eu digo que eu tenho 3 e escolho de acordo, eu tenho o privilégio de escolher de acordo com o que eu acho. Pela astrologia clássica ou tropical, eu sou Sagitário, que sou 15 de dezembro. Pela astrologia sideral, que considera a fuga do ponto vernal, que é a coordenada básica da astrologia, eu sou Escorpião. Mas no dia que eu nasci, 15 de dezembro de 23, o Sol estava em Ofiuco, que é o guardador de serpentes. Tanto é que no ano 4000 depois de Cristo, as constelações do zodiacais não vão ser essas que nós conhecemos hoje em dia. Vai entrar o escudo, a águia, o Ofiuco, o sextante, Órion e a baleia. Sagitário, Escorpião, Leão, Áries, Capricórnio e Peixes vão sair. Nesse campo, até por uma questão do tempo, eu lhe faria só André. Eu tenho um filho, o meu caçula, nascido na Suíça. Nasceu prematuro e na Suíça, que eu estava voando com a Suíça. Nasceu 2 meses antes, em agosto, em 18 de agosto, ele tinha que ser de outubro. Eu pergunto, hoje ele é formado, engenheiro químico.
Eu pergunto, ele mudou toda a vocação, o temperamento dele, o destino dele, só porque ele nasceu na Suíça prematuro? Mudou. Os gêmeos biovulários ou monovulários são iguais? Isso ninguém prova. Mas para encerrar isso, eu vou pedir a Darcy uma questão... Eu gostaria de fazer uma observação. Se eu conseguir fazer em 10 segundos, que nós já estamos estourando o tempo aí... A questão do geocentrismo é perfeitamente irrelevante, porque pode-se mapear o céu desde qualquer posição possível e todas as representações são igualmente válidas, assim como nós podemos ser fotografados de qualquer ângulo. Tem aqui uma câmera aqui, outra ali, dá na mesma, tá certo? A questão da precisão dos equinócios também é irrelevante, porque os signos não são constelações, os signos são direções do espaço. O norte fica a norte, o sul fica a sul, o leste a leste e o oeste a oeste. E o que quer que esteja lá e que se mude, não vai alterar as direções. Assim como quando eu me mudo da minha casa, a minha casa tem que ficar no lugar onde está.